privatizar o presídio não faz muita diferença do ponto de vista ANCAP se você vai continuar tendo todo o processo legal. O que eu falo, a questão não é o presídio. Ter o presídio é simplesmente o prédio, a estrutura e coisa e tal. A questão é o processo legal. Essa que é a minha crítica lá no caso do Bukele e que eu tenho medo aqui no Brasil também, que aqui no Brasil também é um absurdo, né? O grande erro no caso do 8 de janeiro, por exemplo, eu acho, né, na minha opinião, é ter ficado tudo concentrado com o STF. Essas pessoas precisam ser punidas, elas fizeram coisas erradas, têm que ser punidas, mas ninguém ali tem foro por prerrogativa de função, então devia ser punida por juízes de primeira instância. Estando na primeira instância aqui no Brasil, seria um processo muito mais célere, porque, né, juiz de primeira instância tem milhares no Brasil. Né? Como a pessoa é julgada no juiz do local onde ela mora, cada um seria julgado em uma vara diferente, você resolveria o problema mais rápido. Como eles optaram lá, ficou todo mundo na mão do Xandão, e aí só o Xandão ali, o Xandão e os outros ministros lá julgando, né? Então, ou seja, fica muito demorado, por isso que você está tendo aí casos de pessoas que estão há meses e meses esperando ser julgada, nem sabe por que que tem está a sendo questão julgado. Constitucional, né? Eles tentaram quebrar essa justificativa. Então, mas né? esse anarcocapitalismo não tem Estado? O que ia ser o 8 de janeiro, então? Ia ser uma anarquia completa? Não, quebra de propriedade, quebrou propriedade privada. Né? Eles Não, mas entraram lá e quebraram. Mas aí a propriedade é do Estado. Não, é nossa, eu imagino que se não tem um Estado, então seria de alguém aquilo ali. Né? No final das contas, quando o Estado acabar, né, um dia vai acabar, essas coisas vão ser de alguém. Ou alguém vai herdar isso por dívida do Estado, né? Quando o Estado quebrar, certamente você vai ter um monte de gente que é pensionista hoje em dia que não vai ter mais INSS, e essas pessoas podem tentar obter esses bens do Estado como forma de pagamento. Né? E quem garante isso, né? Se não tem mais Estado, como que eu reclamo a minha propriedade privada? Usando a apropriação primária, você vai lá e toma ela. Junto meus capanga e... Uma alternativa Mad Max. Manel, você quer ser meu capanga? Não, cara, mas a gente pode montar eu junto aqui, colo com vocês. Eu vou ser o Geiger. Eu vou ser o Geiger. Não, a gente monta o Critique Max aqui, Mad Max. Mas esse é interessante, assim, talvez para pensar porque assim, muitas vezes fala de ANCAP, que é assim, então não vai ter segurança, não vai ter nada. Vai ter muitas empresas privadas. Agora, imagina o seguinte, você mora em São Paulo, certo? Você paga IPVU, IPTU, IPVA, um monte de coisa. Imagina que eu, Elon Musk, criei uma cidade super legal, que eu falo pra você, Diego, vem morar aqui dentro, você vai ter um FII fixo. Você vai pagar R$5.000 e tem segurança privada, tem tudo privado. Mas é um contrato que você vê e decide quando você quiser você vai embora, quando você não quiser você volta. Você aceitaria ou não? Cara, assim, eu tô vendo um cenário tipo feudalismo. Um grande condomínio. Eu vou morar no feudo do Elon. É isso que você tá propondo. E vão ter vários, né? Vão ter vários feudos. Se você quiser criar um feudo, cria o seu feudo. O grande problema do feudalismo é que o servo ele era ligado ao senhor feudal, era meio uma propriedade do senhor feudal. Ele não podia falar assim, o feudo do lado paga melhor, eu vou pro feudo do lado. Ele não podia fazer isso. No anarcocapitalismo, em tese, é uma empresa, você vai daqui, sai daqui, vai para outro lugar, se você quiser. E aí fora dos feudos seria a terra de ninguém? Você não sabe o que é. Você pode... Como já é hoje, né? Como já é hoje. Não, então quando eu saio... Você entra à noite em qualquer lugar de São Paulo? Não. Eu queria entender o mecanismo. Porque assim, porque parece que o mundo que a gente tem hoje é perfeito já. Mas hoje já tem lugar que você não entra. Já tem coisa que você paga. Você chega na sua casa, alguém tá lá, invadiu, você tem a quem chamar, você tem a polícia. Não, mas o Brasil não é normal. Tem certeza. Não vamos normalizar o Brasil. Depende de onde, né? Depende de onde. Não vamos normalizar o Brasil. Não, se você é rico e tem um predinho abandonado aqui no centro de São Paulo, você com certeza vai nem só rico, apropriar. O que você preferiria? Pra muita gente que tá no Capão, que foi, quando teve incêndio, foi retirado pela polícia, a polícia é um detrator do cara, não é um protetor. Então tem muita gente que já vê o Estado como um detrator. Não, primeiro é que eles não podiam nem ter construído ali, né? O Estado não cumpre a Constituição, inclusive, eu acho que essas terras de ninguém que acontecem na favela, por exemplo, que a gente não pode entrar lá, é justamente a ausência do Estado. Exato. Porque lá é a lei do mais forte, entendeu? Lá que você entra lá, se você não se identifica, você toma um tiro na cabeça. Ou a milícia no Rio, por exemplo. É a ausência do Estado. É um Estado secundário, um segundo Estado. É igualzinho ao Estado. É a ineficiência do Estado. É a mesma coisa. É um Estado igualzinho. É tão errado quanto, né?
Caramba, você vai se dar bem o Vaticano nessa daí. Vai continuar recebendo as divisas. Olha só, em momento algum eu digo que o anarcocapitalismo vai ser perfeito, que a gente vai resolver os problemas todos. Não é isso. O meu ponto é, a gente está caminhando nesse sentido. Mesmo que a gente fique... Não, realmente anarcocapitalismo, uma bosta, uma ideia ruim, não vamos fazer. O mundo está indo para essa direção. A gente está nessa direção. Então a gente tem que pensar soluções com isso em mente, entendeu? É isso que é o meu ponto principal. A gente tem que pensar nisso. Tecnologia, empresas de segurança privada. Tem uma solução lá em Boston, não sei se você conhece, de uma empresa de segurança privada que atua. Por quê? A Boston é uma cidade muito violenta lá nos Estados Unidos. É lógico, não chega aos pés aqui do Brasil, mas para o padrão deles né? E você tem aqueles grandes condomínios habitacionais, que você tem muito crime, coisa e tal, e o cara começou a vender segurança nesses lugares. E como é que funciona? O pessoal do prédio junta um dinheiro, um determinado número de pessoas e contrata essa empresa, ela bota um guarda lá, bota um pessoal para vigiar e coisa e tal. O guardião de rua que a gente tem aqui no Brasil. Exatamente, e melhora a situação, né? Diminui o número de roubos, o número de problemas e coisa e tal. Nem todo mundo paga, tem esse problema do free rider ali, tem o cara que não quer pagar, não quer contribuir, você não pode forçar ele. Eles roubam. Não, a empresa é séria, a empresa atua pelos princípios, pelas leis de lá, né? Porque, em tese, tem a polícia também de lá. Ou seja, né, não estamos no Ancapistão. Lá, em tese, você teria a polícia de Boston para fazer as coisas. Mas só que a polícia lá é igual a polícia aqui, né? Tu falou, se invadirem a minha casa, eu chamo a polícia. Eu não sei, provável. Eu não sei se você vai conseguir resolver isso desse jeito aqui não, né? Que no Brasil, roubaram o seu carro, vai lá na polícia, vai fazer a ficha, eles vão preencher um formulário, vão botar o formulário lá e aí, só beleza. se achar milagre, se né? por um acaso tropeçarem no seu carro... E recomendar para você coisas que o Estado não provém, que talvez o capitalismo provém. Que é o GPS, que é... Se alguém mas que a gente também não vai na raiz do problema, né? Aí você vai ver, por exemplo, você tem muito desvio, né? Não dá para falar que toda a polícia é corrupta, né? Mas você tem uma parcela da polícia que tá, sim, com problemas. Claro. Aí você vai ver, o salário já não é bem, não são bem remunerados. Não, mas a grande questão é essa. A polícia não tem interesse em resolver os casos. Por que eles teriam interesse em resolver os casos? Porque, a verdade, eles não ganham nada com isso. Essa empresa, sim, essa empresa quer resolver os casos. Por quê? Porque ela fazendo um bom trabalho, ela consegue mais cliente, mais gente contrata ela. Então você tem um aumento da área que eles fazem lá, né? E aí como é que eles tratam a questão do free rider, né? Do cara que não paga e recebe a segurança? Ele não tem, por exemplo, se ele for roubado, eles não fazem nada. Aí você se vira, fala com a polícia lá de Boston. Os outros não, os outros têm trabalho de investigação, eles podem investigar para ver o que aconteceu, esse tipo de coisa. Mas se eu vendo segurança, a melhor coisa não é fazer a propaganda do medo para as pessoas se sentirem seguras e contratar meu serviço? Não entendi. É a melhor maneira de... Não, no mundo livre, assim, tudo mais. Se eu vendo segurança, eu preciso que as pessoas tenham medo. Se as pessoas não têm medo... Mas mais do que isso, elas precisam saber que você vai resolver o problema delas. Não, sim, mas esse é o grande problema, né? Não, se você reparar aqui no Brasil, a gente já tem isso, tá? Eu, por exemplo, moro num condomínio grande lá no Rio. E isso que dá uma certa tranquilidade, porque a região que eu moro lá no Catete tem muito roubo, tem muito assalto, mas o condomínio, como é grande, tem um monte de segurança lá, um monte de gente dentro, é difícil de ter uma coisa mais séria. De vez em quando tem, mas é muito raro ter uma coisa assim, né? Aqui em São Paulo também eu vejo muita rua fechada, dizendo que é rua privada, com segurança. Né? Exatamente, ou seja, você acaba aqui fazendo... é aberto, mas tem um segurança em cada rua. Tem 4. Isso é coisa não de é a bairro, polícia né? que faz isso. O pessoal paga por isso, né? Ou seja, a gente já está indo nesse caminho anarcocapitalista de você prover a sua própria segurança, né? E essas empresas... Aí você fala assim, não, mas é melhor o cara trabalhar como se fosse um mafioso. Quem não paga, eu vou lá e roubo o cara e coisa e tal. Não é melhor, porque isso, no final das contas, essa é a política de negócio porca. Você fazer um negócio que prejudica a pessoa, você não ganha fama, né? Você perde a fama. Então,